Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma semana de aula, né? A gente tá dando continuidade aí na nossa unidade que fala sobre Brasil urbano e rural. E aí a gente vai falar hoje sobre o processo de industrialização. É importante a gente saber que o processo de industrialização há várias etapas e há vários tipos de industrialização, né? Então, assim, quando se fala de atividades industriais, há um campo muito vasto sobre elas. Tá? E aí, até mesmo no próprio livro didático de vocês, vocês vão conseguir ter essa dimensão de quanto é extensivo essa prática, tá? E aí, a gente tem algumas classificações sobre esses processos industriais, que são o processo de industrialização de extrativismo, que é baseado na extração de alguns minerais, né? Que é todo aquele processo de extrair minerais do solo, que há todo um processo de escavação. E isso pode ser tanto manual como principalmente com máquinas, né? Que aí não é uma coisa tão resumida, mas sim bem abrangente, né? A gente tem também a indústria da construção, que aí é o processo que a gente usa máquinas para construir, por exemplo, as pontes, ou um edifício muito grande, ou um prédio industrial, né? Que também requer o uso de máquinas intensivo, né? Para realizar esse processo. Porque, por exemplo, quando a gente está construindo uma ponte, há umas valetas de cimento, de concreto, que o ser humano não consegue levantar manualmente. Então, as máquinas começam a ser inseridas nesse campo de trabalho também para auxiliar nesse processo de construção, tá certo? Temos também a indústria de transformação, que o que seja isso? São justamente as indústrias que recebem a matéria-prima e transformam num produto industrializado. Então, por exemplo, pega o milho, né? O milho e passa pelo processo de industrialização e transforma ele no cuscuz. Isso é uma indústria de transformação, porque ele está recebendo a matéria-prima de um jeito e faz uso dela para transformar em outro produto, tá? Temos também a produção, a indústria de bens de produção. E o que seria isso? É o processo de industrialização que fabrica peças que são destinadas para outra produção. Então, por exemplo, é a indústria que produz o aço, o metal, o alumínio, e que vai ser encaminhado para outro setor industrial para transformar ele em outro elemento. Então, é como se fosse, eu faço uso da matéria-prima para construir um determinado objeto que vai servir na fabricação de um objeto ainda maior. Por exemplo, o avião. Eu posso ter a indústria de bens que, tipo, constrói a asa do avião. Só a asa do avião. Então, a minha indústria de bens de produção vai construir uma asa de um avião para enviar para outra indústria para concluir esse avião, tá? É como se ela se limitasse a produzir uma única coisa, um único elemento de uma coisa bem maior, tá? E a gente tem também a questão de bens de consumo, que são as indústrias de bens de consumo, gente, são aquelas que produzem as televisões, os celulares, os fogões, geladeiras, ventiladores, todo esse elemento que a gente usa de consumo, né? Todos esses eletrodomésticos móveis que a gente utiliza no nosso dia a dia, no sentido de consumo, certo? Então, a gente tem aí esses cinco processos de industrialização. Só para vocês entenderem o quanto o campo da industrialização ele está presente na nossa vida, tá? Desde a hora que a gente está aí conversando na sala de aula, utilizando cadeiras, o lápis de quadro e tudo mais, até quando a gente está dentro de casa, tá certo? E aí, gente, é interessante a gente saber o quê? Que esse processo de industrialização no Brasil, ele não chega do nada. Então, é importante que a gente também saiba um pouco da história dessa industrialização no Brasil, não é verdade? Então, como é que a gente pode ver isso? Aí, né, no século XVI, os engenhos de açúcar já eram considerados uma manufatura, um processo, né, de produção interna e que trouxe grandes lucros para o território brasileiro, para a economia brasileira, né? E aí, no final do século XIX, é quando começa a se instalar o primeiro polo dito industrial no território brasileiro, que foi na cidade de São Paulo, né? Então, começa-se aí a utilizar o processo das máquinas dentro do território brasileiro.
E aí, com esse processo de industrialização, começa assim também os trâmites de negociações internacionais, né? Os produtos brasileiros começam a ganhar margem no comércio internacional e acordos que já eram feitos através dos plantios de açúcar, né? Já existiam e com o processo de industrialização se intensificou ainda mais. E nas décadas de 1930 e 1940, o Brasil já estava apontado aí, né, como um dos setores da economia mais importante, voltado dentro da industrialização. Ou seja, na década de 1930 e 1940, o Brasil já era conhecido mundialmente pela sua grande potência de industrialização, já que trouxe aí grandes lucros e benefícios para o território brasileiro, ou melhor, para a economia brasileira. E aí, depois dessa novidade, anos se passam, né? E aí, em 1942 é construída a primeira indústria, né? Na cidade do Rio de Janeiro, ou melhor, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a primeira siderúrgica. E aí já começa com outros processos de produção, né? Tem aí todo um processo de matéria-prima, porque quando a gente fala de industrialização, gente, existem vários setores da industrialização. Não só material, mas também em outros segmentos. E o siderúrgico está voltado a quê? A produção de combustíveis, né? A transformação de petróleo em outros derivados, de amônia em outros derivados. Então, o siderúrgico é quando ganha outras margens, a indústria ganha outras margens, outros campos, tá? E aí, claro que não dá para falar desse processo de industrialização como se fosse a coisa mais perfeita do mundo, sendo que existe sim outras facetas escondidas aí mundo afora, né? Em consequências desse processo de industrialização. E uma dessas foi justamente o inchaço populacional nos centros urbanos. Porque como a chegada da industrialização chegou e ia abrir várias vagas de emprego, as populações rurais que eram mais precarizadas migraram para essas cidades. E, consequentemente, teve um inchaço populacional e não tinha emprego para todo mundo. Então, aí começa também a ter umas grandes consequências sociais em termos, né, causados pelo processo industrial, já que a quantidade de desemprego nas áreas urbanas realmente começaram a aumentar cada vez mais e mais pessoas passar por dificuldade. Então, com isso veio a intensificação de doenças virais, famílias morando no meio de rua. Então, isso tudo também foi um agravamento em decorrência da chegada da industrialização no Brasil. E aí a gente se aprofunda nisso mais pra frente, tá certo? A gente tá só no começo do conteúdo, como se diz, a gente ainda tem aí todo o processo rural pra gente fazer uma análise e uma anexação também com esse processo da industrialização, tá certo? Mas por hoje a gente fica por aqui, nos encontramos logo mais e um grande cheiro pra vocês, tá? Beijo, beijo!